Olá, amiga ou amigo. Para mim é um grande prazer encontrar-me contigo a cada semana para juntos estudarmos lições da Bíblia. Lições que nos ajudam a compreender melhor o plano da salvação e o grande amor de Deus por cada ser humano, por ti e por mim. Eu convido-te a que partilhes este vídeo, que é um pequeno resumo do nosso manual de estudos, com os teus amigos. Quer partilhando o link da Rádio Tranquilidade ou então do nosso canal YouTube ou página do Facebook 2 minutos com ele. Eu aproveito esta oportunidade para te convidar a fazeres gosto nos nossos canais, pois assim ajudarás a que eles cheguem a mais pessoas e elas possam receber a palavra de Deus. A semana passada vimos um dos mandamentos especiais dos 10 que Deus deu. E que este mandamento era um sinal entre aqueles que fazem a sua vontade e os que não fazem, aqueles que aceitam todos os termos da aliança e os que aceitam só parte desses termos, aqueles que aceitam Deus como soberano das suas vidas e aqueles que se calhar se acham semelhantes a Deus fazendo a sua própria vontade. Tal como dissemos nas primeiras lições e depois de vermos as alianças feitas por Deus com Noé, com Abraão, com os descendentes de Abraão a caminho da terra de Canaã, esta semana iremos começar a ver aquela que foi chamada Nova Aliança. É isso que diz o texto base da nossa lição e que vem no capítulo 31 e no verso 31 de Jeremias. Diz assim: diz o Senhor, vem aí o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com os habitantes de Judá. Já alguma vez foste ao supermercado para comprar um determinado produto e quando chegaste à prateleira encontraste o produto numa embalagem com uma tarja vermelha onde estava escrito novo? Levas o produto para casa, experimentas o produto e chegas à conclusão que a única coisa nova naquele produto era a palavra novo. Pois é, a única coisa que esta nova aliança tem é a palavra nova. Tal como no produto de supermercado, e apesar de se terem passado alguns séculos entre a aliança feita no deserto do Sinai e este momento, a aliança com vista à salvação da humanidade permanece a mesma. Aquela que foi feita com Adão e Eva no Jardim do Éden e que foi renovada, como vimos, vez após vez. Mas podes-tu perguntar, por que há necessidade de se fazer uma nova aliança se a promessa é a mesma e as condições são as mesmas? Como vimos, quem aqui refere esta nova aliança é Jeremias, um profeta que teve o seu ministério entre os anos 627 e 580 a.C. 150 anos antes da queda de Israel, o Reino do Norte, composto pelos 10 filhos de Jacó, o profeta Oseias já refere esta nova aliança. Diz ele no capítulo 12 e no verso 18 a 20 do livro de Oseias: então concluirei a favor do meu povo uma aliança. E no versículo 19, Israel, o meu casamento contigo é eterno, e este casamento terá para sempre lealdade, justiça, amor e ternura. Depois no verso 20 Deus diz: vou-me casar contigo e serei fiel, e tu has de reconhecer que eu sou o Senhor. Quando o profeta Oseias escreve estes versos, já havia algumas centenas de anos que Israel tinha abandonado completamente a aliança feita no Sinai. Quando olhamos para os relatos dos livros de Reis e Crônicas, vemos que Israel foi de mal a pior na sua relação com Deus e Judá, o Reino do Sul, acaba por ir pelo mesmo caminho. Quando olhamos para o modo como Deus se refere à sua relação com Israel e Judá, podemos ver que ele a compara à relação de marido e mulher dentro do casamento. Aqui podemos ver como Deus ama esse povo e a tristeza que sente pelo seu afastamento. Deus faz de tudo para reatar essa aliança e propõe uma nova aliança. 150 anos mais tarde, Jeremias refere-se assim à proposta de Deus no capítulo 31 e versos 31 a 33 do seu livro. Diz o Senhor: vem aí o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com os habitantes de Judá. E depois no versículo 32, não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os agarrei pela mão para os tirar do Egito,
mas eles não guardaram essa aliança, embora eu fosse como um marido para eles. E agora o verso 33, a nova aliança que nessa altura farei com o povo de Israel será assim: vou gravar a eles a minha lei dentro deles, vou escrevê-la nos seus corações, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Palavra do Senhor. Encontramos aqui a mesma relação de amor que vimos atrás. Deus à procura desse povo que se afastou dele. Deus querendo reatar uma relação quebrada, um casamento quase desfeito. Não é isto que nós vemos em muitos casamentos à beira do divórcio? Um dos dois, esforçando-se um pouco mais para manter aquele casamento? Deus, neste anseio de restaurar este relacionamento, diz que se vai esforçar ainda mais para que eles compreendam a beleza da sua lei, o amor que ela traduz. É isto que o Senhor quer dizer com vou escrevê-la nos seus corações. Vejamos agora o que ele acrescenta no verso 34 deste mesmo capítulo 31. Diz: ninguém terá de ensinar os outros a conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno até ao maior. Perdoarei os seus pecados e não mais me lembrarei das suas más ações. O seu amor, qual cônjuge traído, vai ao ponto de perdoar totalmente o outro. Perdoar e esquecer. Este é o amor de Deus por aquele povo. Este é o amor de Deus pela humanidade. Este é o amor de Deus por ti e por mim. Este é o amor que fez o Filho de Deus descer do céu à terra para reatar esta relação. A lição em determinado ponto diz: este é o mesmo Deus que oferece a salvação do mesmo modo, pela graça. É o mesmo Deus que procura um povo que pela fé reclama as suas promessas de perdão. É o mesmo Deus que procura escrever a lei no coração daqueles que o seguirem numa relação de fé, sejam judeus ou gentios. Paulo, escrevendo aos Hebreus no capítulo 8 e nos versos 7 e 8, refere-se assim a esta nova aliança. Diz no versículo 7, realmente, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não era preciso substituí-la por uma segunda aliança. E depois no versículo 8, mas Deus repreendeu o seu povo, como se vê por esta passagem da Sagrada Escritura, que nós já vimos lá atrás. Hão de vir dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Paulo realça aqui que a aliança não foi perfeita. E não foi perfeita por quê? Porque uma das partes a rejeitou. Por isso há necessidade de rever os termos dessa aliança. E no seu amor, Deus vai acrescentar mais alguns itens a essa aliança. Nesta nova fase da aliança, há um elemento adicional que a reforça e que, como já referimos, é o facto de Jesus se ter envolvido pessoalmente na mesma. E é por isso que Paulo chama esta uma superior aliança. No Velho Testamento, o sacrifício de Jesus estava prefigurado nos símbolos do ritual do santuário, nomeadamente no sacrifício do cordeiro. Agora, ele passa a estar presente de duas formas: pelo sacrifício real feito por ele e porque após a sua morte e ressurreição, ele ascende ao céu e passa a desempenhar o papel de sumo sacerdote na obra de perdão dos pecados, que é parte da concretização desta aliança. É isto que Paulo afirma em Hebreus no capítulo 7 e no verso 25. É por isso que ele pode salvar definitivamente todos quantos se aproximam de Deus por meio dele. É que ele está sempre vivo para interceder a favor deles. Paulo, ao escrever aos Hebreus, coloca uma ênfase acentuada no ministério sacerdotal de Jesus. Ele foi, como disse João Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora é o sumo sacerdote que no santuário celestial faz a expiação pelos pecados confessados e de que foi pedido perdão. Este serviço de Jesus no santuário é o quase culminar do plano da salvação ou aliança feita por Deus com a humanidade. Digo quase culminar porque o culminar será a sua vinda a esta terra após o término do seu serviço no santuário. À guisa de conclusão, podemos dizer que esta nova aliança é a revelação mais completa do plano da salvação.
Cada um de nós deve aceitá-la pela fé. E essa fé manifestar-se-á na obediência completa à vontade de Deus, significando que, se deixarmos Deus escrever a sua lei nos nossos corações, a nossa vida será completamente diferente e podemos ter esta verdadeira relação que Deus quer ter com cada um de nós. Prezado amigo, prezada amiga, Deus quer ter uma relação contigo. Deus quer salvar-te. Deus quer salvar-me. Por isso, Jesus veio, deu a sua vida por nós e agora intercede por nós com a intenção de que nós, e através do seu Santo Espírito, nós somos convencidos do nosso pecado, peçamos perdão, nos arrependamos, modifiquemos a nossa vida, façamos a sua vontade e Ele, de braços abertos, receber-nos-á no dia em que vier a esta terra. Pai Santo, obrigado pela certeza da salvação que nos dá esta aliança, estas alianças que fizestes, esta nova aliança que queres fazer com cada um de nós. Renova no nosso coração a cada dia, para que nós nos possamos aproximar ainda mais de Ti. Dá-nos a Tua paz. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E para a semana que vem, nós vamos avançar um pouquinho mais e vamos ver o papel do santuário nesta aliança. Falámos um pouquinho do sumo sacerdote, falámos um pouquinho dos sacrifícios esta semana. Vamos ver um pouco melhor como é que funcionava o santuário e as ofertas e todo o significado daquele ritual que Deus colocou aqui nesta terra para mostrar de uma maneira física o plano da salvação. Um abraço e encontramos-nos novamente, quem sabe, durante esta semana para ouvires mais uma vez ou então a semana que vem.